Parte 2, página 235. Tem um texto aqui que a tia adora sempre, com a lupa na mão, e tem bem uma figura aqui, ó, tá vendo, ó? Algumas pessoas caminhando e tem um texto. Eu vou fazer uma breve resumo da leitura para vocês poderem pegar alguma coisa das minhas informações e poderem responder as duas questões, tá? Então vamos lá? Os trabalhadores do campo iniciam suas atividades antes mesmo do sol nascer. Aí vamos lá. E aí o que acontece nesse processo? Por que eles iniciam as atividades muito cedo? Por que será? Por quê? Porque os moradores de campo, eles geralmente, como eu falei, por eles morarem em lugares afastados, eles precisam andar às vezes muito para pegar condução, às vezes para trabalhar, às vezes para estudar e às vezes acordam muito cedo para trabalhar. Então aqui no texto tem uma observação muito interessante, ó. Eles acordam antes do sol nascer porque eles passam a maior parte do tempo do dia plantando. E aí também, além de plantar, eles também produzem, tá? E aí depois, quando eles vão dormir, tem aquela brincadeira que falam, né? Eles dormem com as galinhas, né? Porque eles dormem muito cedo e a galinha é um animal que costuma dormir muito cedo e acordar muito cedo. Por isso que tem essa brincadeira que todo mundo fala assim, né? Vovó e vovô costumam falar assim: ah, você dorme com as galinhas porque você dorme cedo, tá? Então é um texto muito legal para vocês lerem ele todo para responder as duas questões. Aí tem uma outra observação aqui muito interessante. Olha só. A tia mostrou uma foto para vocês que é uma realidade ainda nos tempos de hoje, tá? Que é essa aqui. Tá vendo? E aí, o que acontece muito nessas zonas rurais, né? As pessoas, elas costumam, além de trabalharem e dormirem e essas atividades, entre outras atividades, elas vão à escola também, né? E elas vão a cultos religiosos, elas ouvem rádio, veem televisão, fazem tudo como nós fazemos aqui na cidade. Tem festas típicas dessas regiões, porque lembra no primeiro capítulo que nós falamos que os imigrantes trouxeram culturas muito fortes para o nosso país, e essas culturas fortes que eles trouxeram também comidas típicas, e o plantio que eles trouxeram para cá, porque cada um trouxe uma coisa diferente, nessas regiões são regiões muito festivas. Então tem festas nessas regiões e eles gostam muito de se divertir. Então o texto ele fala exatamente sobre como é a vida dessas pessoas que vivem no campo, certo? Olha a dica que eu dei. E as duas perguntas seguem a seguinte sequência. Escreva o nome de duas atividades citadas no texto que as pessoas realizam no campo quando estão trabalhando. Então, a tia já falou, mas é importante que você leia o texto, tá bom? E tenha a sua interpretação, porque eu tenho aqui, eu olhei o texto, né? Eu li o texto pra gente poder estar aqui batendo esse papo e aprendendo juntos, né? Um pouco. E eu sei que eu posso responder para vocês, mas eu quero que vocês coloquem aqui a observação de vocês. A segunda é: escreva 3 atividades citadas no texto que as pessoas do campo realizam quando não estão trabalhando. A tia também falou, não é? Falou do divertimento, falou de outras coisas muito legais que eles fazem, que está escrito no texto. Por isso que é importante que vocês possam ler para responder bem essas duas perguntas, tá bom? Porque não é uma resposta interpretativa, é uma resposta objetiva. Por quê? Porque vocês vão ler o texto, vocês vão reconhecer para responder as duas perguntas, tá bom? Vamos dar sequência? Vamos agora para a nossa página 236. Na página 236, vem falando das
comunidades de caiçaras. O que será a comunidade de caiçaras, Shirene? O que são comunidades caiçaras, né? Vamos lá. Aqui tem uma paisagem, eu vou mostrar para vocês a paisagem, tá? Ó, tá vendo essa paisagem? Ó, olha que paisagem linda, inclusive. E aqui no livro de vocês, nessa página, vem aqui explicando para vocês. Mas eu quero fazer, assim, uma breve observação, tá bom? Por quê? Porque aqui vem dizendo o significado do que é as comunidades caiçaras, né? Mas vem trazendo uma coisa muito importante novamente. Por quê? Porque os caiçaras, eles são chamados de caiçaras. Por quê? Porque eles são uma miscigenação de índios, negros e portugueses. Então, eles são o quê? Eles são, índios, negros e africanos, tá? Índios, negros e africanos. Então, os caiçaras são miscigenados. E aí tem uma coisa aqui muito legal, que é o seguinte. Além de, vocês poderem pesquisar sobre o significado da palavra caiçara. Lembra que eu falei que quando nós encerrarmos, que a gente for para revisão, eu vou pegar essas palavras-chave e a gente vai trabalhar os significados delas, tá? Não, eu não vou esquecer disso. Ó, tem aqui, os caiçaras, ele tem uma forma de falar, ele tem uma língua de origem. Então, qual é a língua de origem dos caiçaras? Os caiçaras são miscigenados. O que é miscigenação, que eu te explicou no capítulo anterior, que é a mistura dos povos. Então, é a mistura dos índios com os africanos e com os portugueses. E uma outra coisa muito interessante é o extrativismo vegetal, que eles retiram para vender produtos da natureza. E é muito comum que eles vivam nessas regiões. Porque nessas regiões tem muito plantio de coisas interessantes. Vocês sabiam que além desse lugar aqui, esse lugar aqui, eu vou dizer para vocês onde é. É uma comunidade caiçara no município de Cananéia, em São Paulo. Só que tem comunidades de caiçaras espalhadas por vários lugares. Tem no Paraná, tem também lá na região do norte do nosso país. Por quê? Porque são hábitos e são pessoas que são compostas por essa miscigenação, tá bom? Então, no trem da história aqui do livro de vocês, vem retratando aqui exatamente o que a tia falou. Que, você já ouviu falar na comunidade caiçaras? Façam essa pesquisa. E escrevam para mim um parágrafo, pode ser de 3 a 5 linhas, se vocês já ouviram falar da comunidade caiçaras. Se vocês não ouviram falar, a tia quer que vocês pesquisem sobre a comunidade caiçaras. Quando vocês forem pesquisar, o que a tia precisa que vocês façam? Que vocês escrevam qual o tipo de vida que eles levam, a alimentação que eles consomem, o que eles produzem, como eles se desenvolvem e para a gente poder conhecer um pouquinho melhor. Quando for na parte da correção, que vai ser na próxima semana dessa atividade, a tia vai esperar vocês mandarem para mim o que vocês escreveram para a tia poder explicar para vocês a interpretação que a tia tem da vivência dessa comunidade caiçaras. Mas aqui no texto, se vocês lerem atentamente, por que é muito importante a leitura? Porque quando a gente lê, a gente consegue ter uma interpretação, tá? E a interpretação faz a gente ter percepção, faz a gente ter conhecimento, faz a gente ter o quê? Reflexão, e a gente vai fazendo uma composição das habilidades que a gente tem, tá? Aí fala assim, são chamados de caiçaras os habitantes que moram em comunidades tradicionais localizadas no litoral
Aí foi o que eu falei. Eu vou parar aqui para vocês continuarem a leitura, porque além de São Paulo, que é essa paisagem aqui, o texto tá falando de outras regiões também que os caiçaras vivem, tá bom? E nós vamos encerrar aqui na página 237, que vem trazendo uma atividade aqui para vocês, ó. Tá vendo? Ó, tem um texto aqui, tem uma atividade, e essa atividade aqui é o seguinte: vocês vão ter que retratar aqui, vocês estão vendo aqui, olha aqui, olha que interessante. Olha a vestimenta, olha a dança. Isso aqui é uma comunidade caiçara. E aqui em volta, vocês estão vendo aqui também um monte de desenhos. Ó, tá vendo? E nesse vários desenhos que vocês estão vendo aqui que tem aqui várias observações de palavras compostas para vocês. Por exemplo, pegar isca, catar fruta no pé, andar de barco, nadar no rio, fazer farinha, fazer roça, inventar brinquedo, jogar garrafa, andar no mato. São palavras compostas, uma palavra que compõe a outra palavra. E aí vocês vão responder essas duas perguntas. Pinte no texto as atividades que, assim como as crianças caiçaras, você também realiza. Número 2, faça como as crianças caiçaras e liste o que é ser criança para você, tá bom? Então, super fácil. Eu espero que vocês façam com muita alegria. E eu espero que vocês leiam o texto, que é muito pequenininho, falando sobre quem é essa comunidade caiçara, e principalmente seus hábitos e seus costumes, a forma de vida, a forma de se alimentar e de trabalhar. Show? Então, até a próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus.